Fala galera, beleza? Professor Álvaro Maia aqui do Top Vestibulares, mais uma vez com vocês, esses vídeos curtos aqui no quartinho de casa, nesse momento de isolamento é o que deu para fazer. Aqui o quadro e aqui é, no caso, uma demonstração de como eu estou usando meus feeds para trabalhar. Isso aqui foi minha filha, beleza? Tá? Gente, estamos trabalhando, só para lembrar, a baixa Idade Média, que é a crise da Idade Média, tá certo? As características medievas, elas começam a se inverter, dando origem assim às características da modernidade, né? Você lembra, na medievalidade você tem o ruralismo, o agrarismo, baixa atividade comercial. Na Idade Moderna você vai ter o renascimento das cidades, o renascimento do comércio, a ascensão da burguesia, né? Mas, na aula passada ficou uma pergunta, não sei se você se lembra da aula passada, do último vídeo que eu mandei para vocês, tá? No último vídeo que eu mandei para vocês, eu falei da diminuição, no caso ali, do século IX para o século X, a diminuição das invasões bárbaras, germânicas, né? E falei das inovações agrícolas. Menos guerras e mais alimentos, maior produtividade, gera um crescimento demográfico. O que fazer com esse excedente populacional? Bem, aí estaria uma das causas sociais das cruzadas. As cruzadas, elas têm várias causas, né? A ideia de causas religiosas, que é para você ter, por exemplo, a reconquista da chamada Terra Santa, o túmulo de Cristo. Você tem as causas políticas, né? É o momento ali da transição, no caso, da descentralização medieval para a centralização. O que significa isso na prática? Os reis começam a ter poder. Liderar exércitos de nobres cavaleiros no objetivo religioso, trabalhando a ideia de honra, coragem, liderança, que é o ideal cavalheiresco, era super interessante para esses monarcas centralizarem o poder, consolidar o próprio poder dentro das suas monarquias. Você tem as ideias econômicas, a ideia de reativar rotas comerciais com o Oriente, tá? O Islã tinha dominado toda a região do mar Mediterrâneo, fechado o Mediterrâneo para a Europa. A gente já discutiu isso. A possibilidade de, por exemplo, libertar portos no norte da África, na região do Oriente, na Ásia Menor, território que a gente conhece hoje como Turquia, era muito interessante, por exemplo, para as cidades-estados italianas, tá ok? Você tem também as questões políticas com relação à igreja. Por quê? Porque você sabe que em 1054 houve o cisma oriental, Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e Igreja Cristã Ortodoxa no Oriente. Como o Islã estava batendo as portas e cada vez mais atacando o Império Bizantino, o Império Romano Oriental, para o Papa se aproximar da Igreja Oriental, ao mesmo tempo num momento de crise no Oriente, seria muito interessante para consolidar o seu poder. Por que o Papa precisava consolidar o seu poder? Porque ali pelos idos do século 9, 10, você tem várias crises com relação aos papas da Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem um período do cativeiro de Avignon, quando o Papa ficou preso ali em Avignon, na França. Você tem a época dos 2 papas e até a época dos 3 papas, chamado Papa do Concílio, pseudo-papa, o Papa falso, escolhido pelo imperador. Então, para o Papa que convoca as cruzadas, e quem faz isso é o Papa Urbano II, através do chamado Concílio de Clermont, século XI, olha, finalzinho do século XI. Estava fechando as portas em 1096, tá? O Papa Urbano II, ele convoca as cruzadas. É uma demonstração de sua força pessoal. Eu sou o verdadeiro chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Consolidando o poder, já que você está vindo de uma época em que existiam vários papas e várias influências dentro da igreja. Até mesmo a teoria que dizia que o Papa nem deveria governar, que é a chamada teoria conciliar, Quem deveria governar era o concílio. Então, para o Papa Urbano II, ele estaria consolidando o seu poder pessoal, beleza? Então, vocês sabem que, na realidade, as cruzadas, enquanto conceito, são um conjunto de expedições militares político-religiosas, partindo da Europa em direção ao Oriente Médio, mais especificamente Jerusalém, com o objetivo de libertar o túmulo de Cristo, que havia sido dominado pelos muçulmanos, tá? As cruzadas têm esse momento aí interessante, tá? Por quê? Porque os muçulmanos, eles proíbem as peregrinações. Muitos cristãos fazem as peregrinações, que são grandes, viagens até Jerusalém, logicamente, para fazer seus pedidos, honrar suas promessas, e os muçulmanos estavam proibindo e até atacando esses peregrinos. É justamente nas cruzadas, por exemplo, que nós temos o início de uma ordem interessante, que é chamada Ordem dos Templários, justamente para proteger esses peregrinos. Mas a gente deixa para falar dos Templários no outro momento, tá ok? No outro vídeo. Valeu? Beleza? Você tem então um excedente populacional. Interessante então pensar as cruzadas como uma válvula de escape social. Você tem uma Europa que é uma panela de pressão. E se você não libera essa pressão, essa panela explode,
Então, quer dizer, muita gente, aumento da criminalidade, aumento da marginalidade, a gente estava falando disso no vídeo passado. E aí, mandar esse excedente populacional para o Oriente seria muito interessante. Você tem a demonstração do poder do Papa, que a gente acabou de colocar, beleza? O Papa demonstrando seu poder pessoal junto ao Oriente. Você tem a aproximação com a Igreja Oriental. Então, lembre-se, em 1054 houve o cisma e a separação. 40 anos depois, 42 anos, o Papa Ocidental tentava uma reaproximação com a Igreja do Oriente. Beleza? Tá? Você tem também a ideia de retornar com as peregrinações e essa possibilidade de lucros, tá? Que as cidades italianas vão bancar. Gente, cruzadas são muito caras, né? São expedições militares. Navios, soldados, mantimentos, armamento, né? Então tudo isso é muito caro. Então as cidades italianas vão bancar. Por quê? Porque vem a possibilidade, né, de reativar esse lucrativo comércio com o Oriente. Destaque que aparece bastante em prova também, gente, é a consequência social desse choque, desse enfrentamento da cultura ocidental com a cultura católica cristã, com a cultura oriental muçulmana, né? Quando o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, convoca os cristãos às cruzadas, ele trabalha o conceito de guerra santa. E aí você sabe o que é guerra santa. Basicamente ele diz, se você cometer qualquer tipo de crime, até mesmo assassinato em nome de Deus, você está previamente o quê? Previamente perdoado. É praticamente a liberação para o assassinato, pessoal. Beleza? E aí você vai ter as atrocidades nesses choques. E aí os muçulmanos também se defendem. E os muçulmanos estavam numa expansão também, né? Não apenas se defendem como atacam. Então você tem atrocidades dos dois lados, um verdadeiro banho de sangue. Banho de sangue não é apenas o assassinato de soldados, você vai ter o assassinato de vilas inteiras, muçulmanas, vilas inteiras católicas, com assassinato de homens, mulheres, idosos, tá ok? Então, foi uma grande atrocidade. Então esse é o nosso primeiro vídeo sobre cruzadas, ok, galerinha? Um abraço, valeu!